E já que falamos de trilhas, quarta-feira aqui no programa original é dia do quadro Trilhas Literárias com a escritora e professora e também apresentadora Sandra Brito. Boa tarde, Sandra. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Sandra Brito e esse é o Trilhas Literárias. Hoje a gente vai falar sobre uma autora muito especial, não sei se vocês conhecem, Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, marcou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Além do instrumento de denúncia social, produzido por alguém que efetivamente vivia naquelas condições de vida, suas mais de 5.000 páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro e até canções, tinham um estilo próprio, confrontavam os padrões da tradição literária da época e da norma culta da língua portuguesa. Vamos conhecer um pouquinho sobre sua biografia? Natural de Sacramento, Minas Gerais, Carolina de Jesus nasceu em 1914. De origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os 8 filhos de uma lavadora analfabeta. Desde criança, ela já manifestava o desejo intenso de aprender, a ler, a curiosidade sobre o mundo e perguntava um pouco de tudo, ela queria saber um pouco de tudo. Incentivada por uma freguesa de sua mãe, Carolina ingressa na escola aos 7 anos. Cursa a primeira e a segunda séries do primário, mas teve que deixar a escola, pois a mãe não conseguia mais manter-se na cidade e resolveu então mudar-se com a família para a roça. Moraram em diversos lugares, sempre lidando com as mesmas dificuldades. Passaram fome, frio, não tinham nem onde morar. Carolina chegou a São Paulo em 1947. Sua rebeldia natural fazia com que não se adaptasse ao trabalho de empregada doméstica. No ano seguinte, engravidou de um português que a abandonou. Na época, ninguém dava emprego para uma mãe solteira e Carolina foi morar na rua. Foi então que chegou à favela do Canindé. O governador, na época, mandou recolher todos os mendigos pelas ruas e despejá-los num grande terreno às margens do rio Tietê. Ela construiu seu próprio barraco, onde nasceram seus 3 filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice. Carolina dizia que homem algum ia entender sua necessidade literária, pois ela estava sempre registrando tudo o que a cercava com seus lápis e seus cadernos. Foi no Canindé que seu talento foi descoberto. E eu vou contar essa história para vocês. Um jornalista, um dia procurando material para uma reportagem, foi até a favela. Ele queria falar sobre a vida dos favelados. E ele se deparou com a seguinte cena: uma senhora negra, muito humilde, chamando a atenção de um bando de marmanjos que estava usando o parquinho no lugar das crianças. E ela, com toda a autoridade, falou: olha, se vocês não saírem daí, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. Aquele jornalista, claro, ele ficou sem entender que autoridade era aquela, que mulher era aquela e de que tal livro ela estava falando. E foi então que o talento de Carolina de Jesus foi descoberto. Depois disso, ela publicou alguns escritos no jornal em que esse rapaz trabalhava e reuniu outros em um livro chamado Quarto de Despejo. Esse livro foi lançado em 1960. Depois do sucesso dessa obra, ela foi traduzida em 14 idiomas e conhecida em mais de 40 países. Finalmente, ela sairia da favela, mas a fama durou pouco. Em suas próprias palavras, Carolina tinha virado um artigo de consumo, alguém que é vista com curiosidade,
mas descartada depois que a moda passa. Teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir sua sobrevivência. Carolina morreu em 1977, aos 63 anos, doente, esquecida e vivendo em uma extrema pobreza. Eu vou ler para vocês um pedacinho de sua obra mais importante, que você encontra no livro Quarto de Despejo. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Aquele que passa fome aprende a pensar no próximo. Carolina de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Trilhas Literárias de hoje. Espero que vocês tenham tido a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre Carolina de Jesus e, assim como eu, se emocionar com a história dela e de tudo que ela representa para tantos brasileiros. Até semana que vem, aceito sugestões, deixem nos comentários e Beth, é com você. Um abraço, tchau, tchau!